teve uma relação muito boa quando o senhor era presidente com o Chávez, com o Hugo Chávez, e depois que o Chávez saiu, a Venezuela entrou numa crise profunda e hoje vive um embate que está sendo muito ruim para a população e para o país, com muitas pessoas deixando a Venezuela e vindo para o Brasil, fugindo da pobreza e da falta de perspectivas. Como é que o senhor vê a questão da Venezuela e quais saídas que existiriam para se preservar a democracia e o desenvolvimento da Venezuela hoje? Só te contar um pequeno caso. O primeiro contato que eu tive com o Chávez foi pelas mãos, depois que o Chávez virou presidente. Quando ele não era presidente, ele foi no Fórum de São Paulo, em El Salvador, e nós do PT, eu e o Marco Aurélio, não deixamos ele participar porque ele era golpista. Então a gente resolveu não deixar ele participar porque ele está tentando dar o golpe na Venezuela. Depois, quando ele foi presidente e que derrubaram ele, ele voltou para o governo e o Fernando Henrique Cardoso me liga e fala para mim se eu atenderia um telefonema do presidente Chávez. E me explicou o que era. Me explicou o seguinte: o Chávez está pedindo um navio de combustível, porque está em greve os trabalhadores da PDVSA, e o Chávez está pedindo para o Brasil emprestar um navio de gasolina para ele. Eu, por mim, empresto, Lula, mas como você já ganhou as eleições, embora não tenha tomado a posse, eu disse para o Chávez que é você que decida. Aí o Chávez me liga e eu decidi mandar o avião de gasolina para ele, o navio de gasolina. Foi a primeira vez. O Chávez era uma figura estupenda. Era voluntarista, eu tinha discordância política com o Chávez, mas era uma figura encantadora, sabe? Era aquele cara que fazia você se sentir bem em qualquer lugar, mas ele era muito voluntarista, sabe? Era complicado. Celso Amorim, pode te contar. Eu tomei posse dia 1º de janeiro, dia 21 de janeiro, eu já tive que criar um grupo de amigos para resolver o problema da Venezuela. E eu criei um grupo de amigos, colocando Estados Unidos, colocando Espanha. Por que Espanha? Porque o Aznar tinha sido o primeiro presidente a apoiar os golpistas. Eu coloquei os Estados Unidos, que era o inimigo deles, coloquei a Espanha, o Brasil, acho que a Argentina, eu não sei se a França, eu não sei os três. E quando eu coloquei, o Fidel Castro ficou muito nervoso e falou: por que vocês estão entregando a Venezuela para o imperialismo? Porque não pode ter um grupo de amigos com os Estados Unidos. Eu falei: ô Fidel, deixa eu falar uma coisa para você. O grupo de amigos que nós estamos criando não são amigos do Chávez, são amigos da Venezuela, da democracia. Então tem que ter gente que a oposição leve em conta. Os americanos eram levados em conta pela oposição, o Aznar era levado em conta. E o que aconteceu? Deu certo. Negociamos, houve o referendo, participou o Jimmy Carter. O cara que participou dos Estados Unidos era o Colin Powell, que tinha uma belíssima relação com o Celso Amorim. Eu cansei de ligar para o Bush para parar de falar bobagem contra a Venezuela, que era tudo que o Chávez queria. Falou bobagem, uma passeata. Falou bobagem, uma passeata. Ora, parar de falar bobagem que não tem passeata, pô. Obviamente, veja, eu se pudesse mandar para você uma coisa, eu mandei uma carta para o Maduro no dia da posse dele. Quando ele tomou posse a primeira vez, eu mandei uma carta para ele, tentando aconselhar ele como é que eu achava que ele deveria fazer. Porque ele não tinha, na minha opinião, a perspicácia do Chávez, não tinha a liderança pública do Chávez, a respeitabilidade internacional do Chávez, então que ele precisaria fazer as coisas diferentes do Chávez. Ele precisaria compartilhar mais, sabe? Se eu não sou individualmente essa figura pública de poder como o Chávez era, eu tenho que juntar gente. Eu tenho que trabalhar em equipe. Então eu mandei uma carta para ele. Se eu achar essa carta, eu vou te mandar para você ver. Obviamente que eu não concordo com a política econômica da Venezuela, acho que é um equívoco, mas muito menos eu concordo do Brasil reconhecer o tal do Guaidó. Sinceramente, é uma pouca vergonha. É levar o Brasil ao mais baixo nível de política externa que eu já vi na vida. E depois aquela vergonha de dizer que ia mandar caminhão de alimento e mandar 2 caminhonetes vazias. O Brasil precisava tomar cuidado com a Venezuela, porque o Brasil chegou a ter 5 bilhões de dólares de superávit. Sabe por que nós resolvemos fazer a refinaria Abreu e Lima lá em Pernambuco?
porque era preciso que a gente importasse alguma coisa da Venezuela, porque estava muito desbalanceado. Ninguém pode fazer comércio tendo superávit muito alto. O Brasil tinha quase 5 bilhões, eles não produziam nada. Comprava tudo do Brasil, até ovo. Eu não esqueço um dia que eu fui à Venezuela visitar a base do Sukhoi do Chaves, e ele estava me contando, todo entusiasmado, os engenheiros soviéticos montando lá o Sukhoi, e eu tinha saído do hotel, e no hotel não tinha leite e não tinha ovo. Eu falei, Chaves, você não sabe que a segurança alimentar é a arma mais importante para um país? Sabe, que quer fazer guerra, o povo tem que ter o que comer. Aí você gastou não sei quantos bilhões nisso aqui, e é capaz de ter uma guerra, você, o soldado, não poder guiar, porque está com fome. Eu não tinha leite nem coisa no hotel, Chaves. Sabe, não tinha nem leite, nem ovo, então é preciso cuidar, sabe, da Venezuela crescer. A Venezuela tem tudo, tem água, tem sol, tem energia, tem... A Venezuela poderia ser um país quase que autossuficiente, mas como a doença da vaca holandesa prevaleceu, então tudo depende da PDVSA. Como a PDVSA também não fez investimento em modernização, ela também não produz o tanto que deveria produzir. Mas eu não concordo, em hipótese alguma, com os Estados Unidos e a Colômbia querer se meter na Venezuela. Cada um se meta na sua vida, cada um cuide da sua vida e deixe o povo da Venezuela democraticamente escolher o seu dirigente. Se o povo quiser ir para a rua para derrubar, que vá para a rua e derruba, mas é o povo, não é o Trump que vai derrubar o governo da Venezuela. Então, é preciso apenas respeitar a autodeterminação dos povos. Presidente, na Argentina, o Macri, que é um político neoliberal, não conseguiu sucesso na economia. Está já prometendo uma regulação dos preços. Né? Vai vir aí Vai fazer o que o Sarney fez em 86. Isso. Vai fazer um controle nos preços e ele está caindo nas pesquisas e a Cristina Kirchner está na frente dele. Como é que o senhor analisa a eleição na Argentina? O senhor acha que a Cristina tem chances de voltar? Quais os caminhos que o senhor acha que a Argentina vai trilhar daqui para frente? Tudo que eu desejo é que a Argentina encontre o caminho da democracia. Eu convivi com o Kirchner, convivi com a Cristina, e eu acho que eles foram um bem enorme para o povo argentino. Eles, obviamente, que alimentaram o ódio da elite argentina, daqueles mesmos que apoiavam o Cavalo quando era ministro da Fazenda e achava que os Estados Unidos iriam colocar, sabe, muito dinheiro na Argentina. Não colocou, quem colocou foi a seriedade do Kirchner e da Cristina, que ganharam a confiança do povo e fez a Argentina produzir, sabe, e ter uma economia forte. A fome votou na Argentina, o desemprego votou na Argentina, o povo votou para a rua. O neoliberalismo não dá certo em lugar nenhum do planeta Terra. Me prove em algum lugar. Todo mundo que fica aceitando a receita do ajuste fiscal não dá certo. Você quer diminuir a dívida pública no Brasil? Você gostaria de diminuir? Aumenta o crescimento econômico, aumenta o PIB, produz mais pão, mais feijão, mais arroz, mais carro, sabe? Mais salsicha, mais linguiça, mais carne, que você aumenta o PIB e cai a dívida pública. Então, eu estou torcendo para que a Cristina, se ela for candidata, ganhar as eleições. O povo argentino, na sua maioria, vai ser muito mais feliz. Presidente, como é que o senhor viu a declaração do César Battisti, que foi extraditado, dizendo e admitindo que participou de 4 assassinatos? O senhor se arrependeu de ter tomado a decisão de deixar ele vivendo no Brasil? Eu não me arrependi porque eu não sabia. Veja, eu recebi informações através do Ministério da Justiça que tinha conhecido o processo e que ele não tinha crime. Com base nisso, o Tarso orientou a tomar a decisão. Nós tomamos a decisão. Ora, se depois disso ele assumiu o que fez, eu lamento profundamente. Aliás, eu não conheci o Battisti, porque eu acho que eu não fazia parte da turma que ele tinha confiança. Tá? Então, esse cidadão ficou no Brasil, sabe? Foi preso na Bolívia, e eu não conhecia, mas eu lamento profundamente que ele tenha confessado. Meu amigo Mino Carta tinha razão, porque o Mino bateu muito
O Mino bateu muito no PT por conta da decisão do PT. Entendeu? Que ele encontrou o Mino Castro, eu vou dar um abraço nele e falar: Mino, desculpa, você tinha razão com o tal do Batista. Também não sei as condições que ele confessou, né? Também não sei, porque uma porradinha ali, uma porradinha lá, um choquezinho aqui, outra acolá. Aí o cara termina falando coisa que eu não sei se falaria. Hein? Você acha que na... Não sei. Aí essa suposição é só maldade minha. Presidente, queria voltar um pouquinho para a política nacional. Como é que o senhor está vendo o quadro e como é que vai ser o PT com a esquerda? O senhor soube, né? Eu imagino que o senhor sabia que estou vendo que o senhor está informado de tudo. O Cid Gomes e o Ciro têm aquele bordão: Lula está preso, babaca. Isso não é bordão, isso é uma constatação. Eu estou preso, não precisava chamar. Não chateado, não? Só não precisava. Não, veja, só não precisava chamar os outros de babaca. Mas dizer que o Lula está preso é apenas constatar. Só ler o jornal que vê que eu estou preso. Posso te dizer uma coisa carinhosa? Primeiro, eu acredito que a esquerda brasileira ela está acumulando um conjunto de pessoas muito importante. Né? Vamos pegar o PT. O PT, apesar de algumas pessoas não gostarem do PT, o PT é um partido muito forte. Aliás, eu posso dizer que é o único partido efetivamente organizado em todos os estados brasileiros, com cabeça, tronco e membro. Tá? Você tem, sabe, o Ciro Gomes, que é uma figura importante no Brasil. Você tem o Flávio Dino, que é uma figura importante no Brasil. Você tem alguns governadores importantes do PT na Bahia, em Sergipe, no Ceará e a Fátima no Rio Grande do Norte. Você tem alguns governadores importantes do PSB. Você tem uma novidade política no Brasil que não teve um bom desempenho eleitoral, mas um menino que vai crescer muito, que é o companheiro Boulos. Sabe? Então, eu acho que... Eu tenho o Haddad, porque eu falei do PT, eu não queria personalizar só no Haddad, mas você tem o Haddad, que é uma figura importante. O Haddad, embora não tenha saído vitorioso nas eleições, ele se notabilizou como uma figura muito importante. Sabe? Obviamente que se o Bolsonaro tivesse aceitado apenas um debate ou dois debates, sabe? É a segunda eleição que não tem debate. Eu não sei se vocês se lembram, quando eu fui candidato com o Fernando Henrique Cardoso em 94, não teve debate. Em 98 não teve debate. E ninguém colocava a cadeira vazia. Apenas não colocava, sabe? Eles não iam ficar por isso mesmo. E o Bolsonaro efetivamente não tinha sustentação para debater. Sabe por quê? Eu acho que ele nunca se importou em aprender. Eu fui obrigado a aprender um pouco de economia por conta da minha atividade sindical. Eu era obrigado a aprender para negociar. Eu era obrigado a aprender. Depois, no PT, eu fazia, pelo menos uma vez por mês, reuniões com 30 dos mais renomados economistas desse país. Sabe? Então, eu acho que o Bolsonaro não gosta, sabe, disso. E eu acho que a esquerda vai apresentar um projeto. Eu digo para o PT, não tem que apresentar propostas. Apresenta o programa que o Haddad apresentou na campanha. Faz um confronto de ideia para a sociedade perceber que é possível um outro Brasil. É possível, Mônica, porque eu provei na prática que é possível construir um novo Brasil. Eu consegui provar com a bênção de Deus e do povo brasileiro que o povo não é problema, o povo é solução. Eu consegui provar isso. Então, eu estou convencido que a esquerda... deixa eu dizer uma coisa pessoal. Eu, pessoalmente, gosto do Ciro Gomes. Tenho respeito pelo Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ele não causa mal ao PT. Ele causa mal a ele. Tá? O Ciro Gomes precisa aprender uma lição elementar. É aprender a ouvir coisas que você não gosta. É suportar os contrários. É aprender a conviver na diversidade. Sabe? Ele precisa aprender essa lição mínima. Quando ele foi governador do Ceará, ele não precisava disso. Quando ele foi prefeito de Fortaleza, não precisava disso. Mas agora, para ser presidente do Brasil, ele precisa.
E ninguém será presidente do Brasil se romper com o PT, com o PCdoB, ou seja, pela direita, não sei se a direita aceitaria ele. Como eu gosto do Ciro, sabe? O dia que ele pedir para me visitar, eu vou aceitar que ele me visita aqui, sabe? Para ter uma conversa boa com ele. Porque eu gosto dele. Eu gosto do Flávio Dino. Sabe? Não sei se a Marina tem um dia a propensão de votar para os setores de esquerda, porque a Marina acabou, né? Coitada. Ter 1% só no processo eleitoral, depois de ser quadra presidenta, é muito pouco. Eu não sei o que ela vai fazer. Mas eu penso que a esquerda pode construir um grande projeto para o Brasil e pode voltar ao poder. Sem o PT na hegemonia, né? Veja, o PT, isso eu defendo. Por que o PT, de vez em quando, aparece como hegemônico? Você acha que um partido que tem 30% de voto vai começar abrindo mão da sua candidatura? Não vai. Como eu acho que o PT já teve presidente 4 vezes, eu acho que em algum momento o PT pode escolher um companheiro de outro partido político e ser candidato a presidente. Sabe? O PT pode participar do governo, o PT pode ter vice, o PT, sabe? Eu acho que tudo é possível. O que você precisa é não exigir que o PT abra mão sem apresentar uma proposta alternativa. Se você tem 10%, eu tenho 30%, e você acha, bom, mas no segundo turno eu sou melhor do que você, no segundo turno eu sou melhor do que você, ou se você é melhor do que eu, por que você não ganha no primeiro turno? Eu lembro do Brizola em 89. O Brizola é uma pessoa que faz falta no Brasil hoje. Sabe, eu lembrei do Ulisses Guimarães, o Brizola é uma pessoa, uma raia de uma pessoa que faz falta. Sabe os velhos da política que fazem falta? A sabedoria política, não tem mais isso. Fernando Henrique, não? O Fernando Henrique Cardoso é o seguinte, o Fernando Henrique Cardoso não tem jogado um papel que o nome dele deveria merecer. Ele fala muito sobre quase tudo desnecessariamente. Sabe, eu, sinceramente, acho que ele poderia ter um papel, sabe, de grandeza para quem já foi presidente da República, para quem foi chamado de príncipe da sociologia. Ele poderia ter um papel mais respeitoso com ele mesmo, não é comigo. O problema do Fernando Henrique Cardoso é que ele nunca aceitou o meu sucesso. Ele me adorava no fracasso. Tá? Quando eu fui eleito, que ele falou, bom, Lulinha só vai durar 4 anos, e aí eu vou voltar com pompa e tudo, sabe? Ele me tratava bem. Sabe? Eu chego a dizer que eu achava que ele queria que eu ganhasse ao invés do Serra. Porque ele fala, o Lula vai ganhar, um coitado metalúrgico, não vai conseguir fazer nada, eu vou votar 4 anos depois, cheio de moral. O Serra, se ganhar, vai me ferrar. Então, prefiro... Não deu certo. Porque quem deu certo não fui eu. Quem deu certo foi a paciência e a competência do povo brasileiro, que me ajudou, que acreditou. Você está lembrado quantas vezes eu dizia, olha, meu governo vai ser medido por 4 anos. Não adianta cobrar de mim agora. Isso aqui é que nem um pezinho de jabuticaba. Você planta, se ele não for enxertado, ele demora 15 anos para dar. Se ele for enxertado, vai dar no primeiro ano. Mas você tem que jogar água, tem que ter sol. O governo é isso. E eu tinha muito medo de não dar certo. Vocês estão lembrados que eu dizia, eu não posso dar errado. Eu tinha muito medo do Wałęsa na Polônia. Eu olhava para o Wałęsa, o fracasso do Wałęsa, ser presidente da República, sabe, depois do estaleiro de Gdansk, e na reeleição ter 0,5% dos votos. Eu falei, Deus me livre, eu não quero ser isso. E graças a Deus, o povo brasileiro, sabe, me fez. Até hoje eu tenho muito orgulho de ser considerado o melhor presidente da história do Brasil. Carrego isso com muito orgulho. Ninguém vai tirar isso do povo brasileiro. Ninguém. E quem quiser ganhar de mim, que faça mais. Não é me xingar. Mas já ganharam do senhor. Hein? Sabe? Hein? Ganharam agora do senhor. Né? De mim não concorri. Bom, presidente... Se eu tivesse concorrido, eu certamente ganharia as eleições. O senhor pensa em concorrer, presidente? Vamos não imaginar, o senhor está preso e não pode A concorrer Folha, durante muitos a anos. Folha de São Paulo escreveu que eu só vou ser candidato em 2039? Mas o senhor seria candidato? Deixa eu te contar. Eu sou um homem muito... Eu sou um homem de muita crença. Eu vejo os cientistas falar que o homem que vai viver 120 anos já nasceu. E por que não sou eu? Então, não, deixa eu lhe falar, concretamente falando, veja, eu acho que
A Igreja Católica ensinou o seguinte: olha, com 75 anos o bispo se aposenta, sabe? Que é melhor dar lugar para o novo. Eu acho que vai surgir muita gente boa nesse país e eu me contentarei em apoiar qualquer pessoa daqui para frente para ser candidato a presidente da República. Agora, eu estou vendo nos Estados Unidos um monte de gente com 78, 79 querendo ser candidato. E isso começa a muriçar, começa a me dar um chambugão aqui no pé, uma coceira. Eu falo, quem sabe eu ainda posso voltar, com uma bengalinha na mão. Aí, como é que fala a música do velhinho? Bota o velhinho na parede, o velhinho está de volta, quem sabe? Mas se depender de mim, eu vou trabalhar para ter alguém mais novo, alguém com mais energia. Presidente, o seu ex-ministro Palocci virou agora delator. Ele disse, inclusive, que havia uma conta no exterior no nome de Joesley, onde era depositado dinheiro para o PT. Ele disse também que as duas campanhas da Dilma para a presidência custaram 1,4 bilhões de reais, mas que não foi declarada a justiça eleitoral. Por que o senhor acha que o seu ex-ministro estaria mentindo? Olha, bom, primeiro, se ele disse que o Joel tem uma conta no exterior, eu acho que o Joel deve ter conta no exterior em vários países, porque ele tem fábrica em vários países. Não vejo nenhuma novidade. A segunda, eu lembro de um tempo que saiu na imprensa que o Joel tinha aberto uma conta para mim no exterior, que era para o meu futuro. Depois ele disse que utilizou a conta para comprar a ilha, sabe? A ilha que era do Hulk, lá em Angra dos Reis, para dar de presente para a mulher dele, comprou um barco, não sei para quê. Ou seja, então, o dinheiro que ela disse que é meu, ele gastou. Quando eu sair daqui, vai abrir um processo contra ele, para devolver o que é meu, segundo ele disse. Segundo, veja, eu era um cara que tinha profundo respeito pelo Palocci. O Palocci era uma pessoa que, se não tivesse feito bobagem, poderia ter crescido na política brasileira. Eu comecei a perder a confiança no Palocci com aquela história do caseiro no primeiro mandato. Vocês estão lembrados que o Palocci saiu do governo em março de 2006. Eu vinha para o Paraná, que eu tinha uma atividade aqui no estado do Paraná, e eu tinha lido a imprensa, liguei para o Palocci, falei, Palocci, eu estou indo ao Paraná, eu vou voltar às 3 horas da tarde, se você não tiver resolvido o problema do caseiro, você não está mais no governo. E ainda falei com ele, Palocci, não é possível o ministro da Fazenda ganhar de um caseiro. Então, ou você explica, é o senhor do caseiro ou cai fora. Quando eu voltei de trás, liguei para ele, ele não tinha explicação, porque é o seguinte, eu comecei a achar que o Palocci não dizia a verdade porque ele nunca teve coragem de me dizer se ele ia ou não ia na casa. Ora, se ele mentisse para a Polícia Federal, se ele mentisse para o PMDB, para o Senado, era um problema dele. Mas para mim, que era o presidente dele, ele nunca me disse. E, aliás, dizia que não sabia andar de carro em Brasília. E entre o Palocci dizer que não ia na casa e o caseiro dizer que ele foi, eu acreditava no caseiro. Então, por que ele foi coordenador da campanha da Dilma? Não, é outra história. É outra história. Tá? É outra história. Eu estou dizendo que ele saiu porque não respondeu para mim a questão do caseiro. Ele foi eleito deputado federal, sabe? Depois, na campanha da Dilma, foi colocado 3 pessoas na coordenação. Ele, Zé Eduardo Cardoso e Zé Eduardo Dutra. Tá lembrado? O presidente do PT, o secretário-geral do PT, e o Palocci, que era remanescente da minha vitória, e deputado federal, que não ia concorrer mais. Tá? Ele foi coordenador da campanha, junto com o Zé Eduardo Cardoso, junto com o Zé Eduardo Dutra e com o João Santana. Sabe? Certamente a Dilma admirava o trabalho dos 3, porque fizeram ela ganhar as eleições. Presidente, o que todo mundo está querendo saber hoje no Brasil é o seguinte, o país está numa crise econômica profunda, o desemprego aumentou, apesar da reforma trabalhista, as perspectivas não são boas para o futuro, os investimentos não surgiram e muitas indústrias estão indo embora, inclusive a indústria automobilística. O que o senhor acha que o senhor faria para recolocar o país no crescimento econômico? Antes de responder a questão do desemprego do país, dizer uma coisa para você. Você estava perguntando do Palocci, eu estava respondendo.
deixa eu dizer uma coisa para vocês. Desde os anos 70, que tem no Brasil uma disputa entre o cara que foi preso e denunciou o companheiro que era traidor e o que não denunciou que era herói, sempre teve isso. Eu nunca tratei assim. Eu acho que o ser humano ele tem um limite de suportar do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da dor que ele recebe. Eu tenho pena do Palocci, porque um homem da qualidade política do Palocci não tinha o direito de jogar a vida fora como ele jogou. Tenho um profundo respeito pela mãe do Palocci, que é fundadora do PT, que carrega barro até hoje pelo PT lá em Ribeirão Preto, mas lamentavelmente eu tenho pena do Palocci. Ele não merecia fazer com ele o que ele está falando. Sabe? Não merecia. Presidente. Bem, agora é o seguinte, o Brasil, Florestan, economia não tem mágica. 50% dos problemas econômicos de um país são resolvidos quando quem está governando tem credibilidade interna e externa. As pessoas que levantam de manhã para trabalhar, ou as pessoas que estão lá fora pensando em fazer qualquer coisa no Brasil, as pessoas têm que saber se quem está falando por aquele país tem seriedade, tem credibilidade. Se essa pessoa tiver credibilidade, e se essa pessoa estiver falando com seriedade, as pessoas passam a acreditar. Sabe? Por isso é que eu, quando tomei posse em 2003, eu gastei parte da gordura política que eu tinha para fazer coisas que o PT não queria que eu fizesse. Eu aumentei o superávit primário para 3,45. Isso na esquerda do PT era para me matar. Tá? E o que nós fizemos? Nós, em 3 anos, resolvemos a casa, colocamos em ordem. É importante lembrar que, em 2004, zombaram muito de mim quando eu disse o espetáculo do crescimento. Em 2004, a economia cresceu 5,8%. Tá? Eu disse isso num comício dentro da Ford. E depois a economia começou a andar, mais devagar, mas ela foi andando. Então, eu queria conquistar a credibilidade. Eu tive muito apoio lá fora. Eu tive muito apoio do Gordon Brown, muita confiança. Sou agradecido ao Chirac, sou agradecido ao Bush, sou agradecido ao Schroeder, depois a Angela Merkel, sou agradecido ao Rungitao, sou agradecido ao primeiro-ministro Singh da Índia, sou agradecido essas pessoas todas depositaram muita confiança, muita confiança. Eu posso pegar o depoimento de um presidente como o Lago do Chile. O Lago, depois de 2 anos de governo, falou assim para mim: Lula, eu sinceramente quero te pedir desculpas, porque quando você ganhou, eu achei que ia ser um desastre. E você deu um show de bola. Então, nós começamos a trabalhar com muita seriedade, não se brincava nesse país, não tinha mágica, nós não inventávamos nada, sabe? Quando decidimos criar o Bolsa Família, o país não poderia criar, e eu disse que era para criar porque nós íamos criar o Bolsa Família. Eu tinha certeza que nós tínhamos que vencer aquela batalha dos economistas. Quem tem que distribuir primeiro para crescer, ou tem que crescer para distribuir. Essa era a briga. Nós vamos crescer e distribuir juntos. Tá? Vamos fazer junto. Sabe? O cidadão vai comprar 2 pães a mais, vai tomar 2 cafés a mais, vai comer um pedacinho de carne a mais. O orgulho que eu tinha quando o cidadão na televisão pegava a televisão e falava: olha, hoje eu comi filé, hoje eu comi picanha. Isso é possível fazer no Brasil de hoje, é possível a gente construir no Brasil. E isso tem que gerar emprego, tem que gerar renda, tem que aumentar salário. Tudo isso tem que fazer. Sabe? O crédito consignado tem que voltar com certo equilíbrio. Você não pode emprestar dinheiro no crédito consignado. Sabe? A 30% ao mês, a 40% ao mês, você tem que emprestar a um juro muito pequeno para o povo poder pagar. Então, eu não esqueço nunca quando nós fizemos aquela propaganda com o Ronaldão, que ele tinha quebrado o joelho na Inter de Milão, e a imprensa brasileira dizia que tinha acabado a carreira dele, ele não vai jogar mais bola, acabou o Ronaldão todo, e ele treina e se recupera. Aí nós colocamos aquela propaganda dizendo: eu sou brasileiro e não desisto nunca. Aquela foi uma coisa extraordinária. Aí começou a vir empresa para cá. Ô, gente, a gente produzia 1.700.000 automóveis. Quando eu deixei o governo, a gente estava produzindo 4 milhões. Sabe?
Era muita coisa que estava acontecendo nesse país. Você quer uma coisa que eu acho que houve um erro no governo da Dilma, um erro que eu não faria? Entre 2009, quando veio a crise, eu criei uma política de desoneração. Desonerei 47 milhões entre 2009 e 2010. Tá? E desoneração, para mim, sempre funcionava como se fosse uma comporta. Sabe uma hidrelétrica? Eu abro quando eu quero produzir mais energia e eu fecho. Eu abro e eu fecho. De 2011 a 2014, entre desoneração e isenção fiscal, eu conversei com o Guido Mantega, eles fizeram 540 bilhões de reais. Ou a Dilma? Não, no governo de 2011 a 2014. Sim. 540 bilhões. A Folha até fez uma matéria grande sobre isso. Aí, quando a Dilma percebeu que não dava para desonerar, porque você mandava para o Congresso para desonerar a fábrica de maçã. O Eduardo Cunha colocava maçã, pera, abóbora, melancia, abacaxi, vinha 500 coisas de volta. A Dilma tentou consertar, fez uma medida provisória e mandou para o Congresso, acabando com a desoneração. O Renan Calheiros mandou de volta, não aceitou a medida provisória. Sabe? Então, eu acho que nós exageramos na desoneração, se bem que tivemos uma contrapartida positiva. O desemprego chegou a 4,3%. Deixa eu só terminar, concluir. O desemprego ficou muito pouco, sabe? O menor índice do Brasil, e a gente manteve todas as políticas sociais e manteve o Minha Casa Minha Vida, que agora está acabando. Agora, presidente, o senhor, o próprio PT ou muitas lideranças fazem críticas a Dilma. O senhor sempre fala, eu tenho muito orgulho de ter saído com 85% de aprovação e ser o presidente mais bem avaliado do Brasil. Que palavra, quer dizer, o senhor tem vergonha de ter eleito uma presidente que foi a mais mal avaliada? Temer é o único que ganha dela. Orgulho. Tenho muito Mas orgulho. ela foi péssima Tenho muito presidente. orgulho de ter a Dilma. Mas o povo brasileiro não Nem todo filho, sabe, consegue ter o sucesso que você teve. Não, ela teve um fracasso. O Pelé não Ela teve, saiu muito o mal Pelé não avaliada. teve nenhum jogador como ele, Mas ela saiu nem o muito filho mal. dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Não foi só não ter o mesmo sucesso. Lembrar que em 2013 a Dilma tinha quase que 75% de preferência eleitoral nesse país. A aprovação da Dilma era de 75%. Em 2015. Ei, peraí, deixa eu falar, querida. Depois do que aconteceu a partir de 2013, que eu acho que nem a imprensa avaliou direito, nem a esquerda, nem os cientistas políticos avaliaram direito, o que foi 2013, o que foi a Primavera Árabe? Aquela loucura. Eu fiquei muito feliz quando derrubaram o Mubarak. Fiquei muito feliz, porque eu conheci ele bem. E o Obama tinha acabado de ir lá fazer um discurso, o grande discurso do Egito. Bem, aí derruba o Mubarak, elege o Morsi. Em 3 meses derrubaram o Morsi. Quem que está governando? Uma junta militar. E não tem mais manifestação na rua. Nenhuma mais. A Líbia, invadir a Líbia quando o que eu vou dizer aqui é pecado, mas eu vou dizer. Porque se eu não dizer, vocês não vão entender. O Gaddafi, por que fazer o que fizeram com o Gaddafi? O Gaddafi, eu achava ele muito parecido com o Calbi Peixoto. Ele tinha feito um implante de cabelo, ele estava com cabeludo, muito cabelo, ele utilizava muita base no rosto, sabe? Aquelas mantas bonitas que ele usava, aqueles panos de seda branco, tudo cheio de base aqui, sabe? Ele não causava mais mal a ninguém. Aquela loucura de matar aquele cara, o que criaram na Líbia? Criaram agora começou a guerrilha de verdade. O Iraque, eu conversei muito com o Bush. O Bush não tem armas químicas no Iraque, Bush não faça isso, tal. Não, ele fez, porque ele precisava se reeleger. Sabe? E eu acho que o Sarkozy e o inglês fizeram também a guerra do Iraque para poder se reeleger, e não deu certo. Então, eu sinceramente, acho que o mundo está precisando de lideranças. E nós não temos lideranças mundiais. Não temos. Presidente, Sabe? Então, nós precisamos tentar, no campo da política, dizer o seguinte: olha,
quem vai resolver o problema do mundo é você ter uma classe política séria, com partidos sérios, organizados seriamente, sabe? Para poder consertar o país. Não tem o gênio. Não tem o gênio na universidade que você vai lá e pega e coloca que ele vai governar. Se fosse fácil assim, você não teria problema em nenhum país. Harvard teria presidente em todo mundo. Presidente, o senhor fez a sua carreira como líder sindical, que acabou terminando na política, dentro do sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo. O sindicato vai fazer 60 anos numa crise de emprego e com as montadoras saindo do ABC. O que o senhor diria hoje para os seus colegas, para os seus companheiros que estão no sindicalismo, que estão lá no ABC, no Sindicato dos Metalúrgicos? Ainda tem alguma coisa positiva? Não, eu não queria dizer para os metalúrgicos, não, eu queria tentar discutir com os meus companheiros do movimento sindical. Ô, gente, a classe trabalhadora mudou. A classe trabalhadora de 2020 não é mais a classe trabalhadora de 1980. Sabe, mudou. Mudou profissionalmente, mudou intelectualmente, sabe? Hoje o trabalhador não é mais o trabalhador que trabalha de fábrica, ele trabalha fora, ele trabalha em casa, ele trabalha fazendo bico, ou seja, não tem mais aquela classe trabalhadora concentrada dentro de uma fábrica como tinha antes. Hoje o cara tá num shopping, hoje o cara que não tem condições de se unificar, porque cada loja é uma loja. Então está mais difícil fazer sindicalismo hoje. Está muito mais difícil fazer sindicalismo. Tá? Eu ia na porta da Volkswagen em 80, era 40 mil trabalhadores. Hoje, aquela Volkswagen são apenas 12 mil trabalhadores. É um desmonte daquela fábrica. Tá? Então, o mundo do trabalho mudou. O mundo do trabalho mudou radicalmente. E nós temos que repensar como reorganizar a classe trabalhadora. O cara que trabalha por conta própria, o cara que trabalha individualmente, o cara que trabalha em casa, o cara não tem mais a mesma consciência de classe que ele tinha naquele tempo. Então, o papel do movimento sindical agora é tentar repensar como organizar a classe trabalhadora, como eu representar os trabalhadores. A Volkswagen tem mais ex-metalúrgico fora do que lá dentro. Quem é que representa esses ex-metalúrgicos? Então, o movimento sindical tem uma tarefa forte de descobrir um novo discurso e uma nova razão para a sua existência. Para encerrar, presidente, eu recebi... Não, temos já... Não, ainda falta 14. Então tem mais. Para pré-encerrar. Para pré-encerrar. Eu queria saber o seguinte... Eu não tenho nenhuma pressa, viu? Nós também não. Eu recebi muitas mensagens durante esses 7 meses que eu e a Mônica ficamos aguardando para fazer essa entrevista, e as pessoas que me escreveram, a grande maioria, quer um posicionamento do senhor de otimismo. Ou seja, nós estamos precisando de injeção de otimismo. O que o senhor teria a dizer a essas pessoas que estão no Brasil querendo uma saída melhor? Se quer otimismo, é comigo mesmo. Vamos lembrar que quando eu fui eleito em 2002, qual era a lógica do Brasil? A lógica do Brasil era o seguinte: o Brasil tem uma dívida externa impagável, o Brasil está quebrado e você não vai conseguir governar o país. Foi assim que eu entrei para ser presidente da República. Quando eu entrei no sindicato, também disseram, olha, tem a lei de greve, a estrutura sindical é a cópia fiel da Carta de Lavoro de Mussolini, você não vai conseguir mudar o sindicato. Em 3 anos a gente mudou o sindicalismo brasileiro. E em 3 anos nós começamos a mudar o Brasil. É por isso que eu digo, você tem que ter credibilidade, você tem que construir uma relação de confiança com a sociedade e você tem que fazer com que a sociedade confie em você, interna e externa. Por exemplo, eu às vezes fico chateado porque tem muitos empresários covardes que poderiam, nesse instante, estar brigando pelos interesses do Brasil. Sabe? O Brasil forte, indústria forte, é bom para o Brasil. Nós precisamos ter indústria forte, ter empresário forte. Sabe? Nós precisamos ter. Cadê essa gente que não se manifesta?
Sabe? Nós estamos vendo destruir a educação, cadê o pessoal que não se manifesta? Então, eu acho que como nós já provamos que é possível construir esse país, as pessoas têm que acreditar que depende de nós, depende de cada um. Não adianta ficar xingando o Bolsonaro e achando que ele vai fazer. Ele não vai fazer. Quem coloca os ministros da educação que ele colocou não gosta de educação. Quem coloca o cara do meio ambiente que ele colocou não gosta do meio ambiente. Então, ao invés de ficar esperando, quem coloca o Guedes na economia não gosta do povo. Ao invés de ficar esperando que o Bolsonaro resolva o nosso problema, nós temos que, enquanto sociedade civil organizada, sabe, começar a se mexer, começar a lutar, começar a brigar pelos nossos interesses, cobrar o Congresso Nacional, fazer pressão. Você acha que nós vamos evitar a aprovação da Previdência Social como eles querem, fazendo uma manifestação na Paulista? Não. A manifestação tem que ser na cidade do deputado federal, tem que ser na porta da casa dele, na rua dele. Senão, como é que o Bolsonaro trabalha? Robô mandando zap para senador, robô mandando zap para deputado, robô mandando zap para um monte de gente. As loucuras. Ah, eu votei em tal coisa porque recebi muito zap, eu recebi... Sabe? Nós temos que brigar. Então, o meu otimismo é esse. Eu nunca dependi de nada. Nunca dependi de favor, nunca fiquei esperando. Nós temos que dizer, construir a nossa proposta e ir para a rua para tentar construí-la. Via Congresso Nacional, via pressão em cima do governo, é uma disputa. É uma disputa. Nós estamos vendo na Inglaterra agora os caras se manifestando em defesa. Ontem eu vi um velhinho de 89 anos no meio, fazendo manifestação na frente de um banco pela preservação ambiental. Sabe, eu vejo os coletes verdes na França, agora não sabe nem porque estão brigando mais, mas estão brigando, porra, todo dia. E no Brasil, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso, gente. Estão tirando os nossos direitos. Veja a diferença. Antigamente, você tinha os europeus perdendo direito. Perderam muito direito os europeus. E o Brasil ganhando direito. Nós nem chegamos aos direitos que eles chegaram e já perdemos. Porque eles estão desmontando tudo que nós conquistamos. Desmontando, simplesmente destruindo. Quando eles falam de reforma política, na verdade, eles são demolidores, sabe, destruidores, sabe, do futuro dos nossos velhinhos. Essa gente pode acreditar, por causa... Também eu nunca vi, viu, Florestan e Mônica, eu nunca vi unanimidade. Nunca vi unanimidade no meio de comunicação favorável à reforma. Eu assisto muito debate. Não tem um cara contrário que vai num debate. É só gente favorável. É impressionante. Se eu fosse um jornalista da Globo, eu dizia, é impressionante como só tem gente a favor. Voltamos a ter o pensamento único favorável à reforma. Discute, gente, é o povo. Esse Guedes daqui a pouco vai embora. Esse Guedes, na hora que ele cair, ele vai morar nos Estados Unidos, ninguém vai nem lembrar dele. Mas quem vai ficar com a vida desgraçada são mulheres e homens que trabalharam a vida inteira nesse país. Então a hora de lutar é agora. Como é que o cara manda um projeto para a comissão aprovar a admissibilidade e não mostra o que é? Ah, não posso mostrar, é segredo. Gente do céu, você está tratando com os interesses de milhões e milhões e milhões de homens e mulheres. Você não está tratando com o interesse de banqueiro. Todo esse sacrifício do povo brasileiro para favorecer o Santander, para favorecer o Itaú, para favorecer o Bradesco. Que palhaçada é essa com o nosso país? Então o povo tem que saber o seguinte, o otimismo está dentro de nós. Tá? A gente tem que saber que o mandato é de 4 anos, a gente tem que saber que esse cara ganhou as eleições, a gente gosta ou não gosta, sabe? A gente tem que saber que ele pode imprimir o jeito dele governar, cabe a gente aceitar ou não. Se a gente não aceita, tem que lutar. Tem que ir para a rua, tem que dizer para o povo, tem que brigar, sabe? É assim que a gente faz política. Achar que o Bolsonaro vai fazer o que você quer, esqueça. Ô, presidente, a gente tem só 5 minutos, fomos avisados aqui. Eu queria falar de uma coisa bem episódica, mas que eu acho que pode dizer muito. É o seguinte, esse primeiro-ministro de Portugal, Sócrates, deu uma entrevista e ele comentou o telefonema que o ministro Gilmar Mendes deu ao senhor no dia do velório do seu neto. E ele diz o seguinte, para ele, na interpretação dele, ele falou, são 2 adversários que sempre tiveram uma disputa política, mas que
o ministro Gilmar ligou para ele, o presidente Lula chorou, o ministro Gilmar chorou, são dois adversários chorando por um passado que perderam. E depois ele fala onde um adversário reconhece a legitimidade do outro, não pensa em prender o outro e não pensa em privar uma pessoa de ver o velório do seu neto, não pensa em privar essa pessoa de ver o velório do seu irmão, de se despedir do seu irmão. Eu queria que o senhor comentasse um pouco isso sob essa perspectiva, não apenas dele ter ligado e chorado. Veja, o único comentário que eu tenho a fazer é agradecer a bela fala do companheiro Sócrates. Sabe? Eu não sabia que ele sabia, eu nem sabia que a imprensa tinha dado destaque àquilo. Sabe? Eu nem sabia se o Gilmar tinha pedido para divulgar, alguém que divulgou. Eu recebi um telefonema dizendo, olha, o ministro Gilmar quer falar com você. Ele tinha ligado também quando a Marisa morreu. A Marisa era amiga da mulher dele. Sabe? Então, eu acho que é um gesto humanitário, um gesto, eu atendi. Eu estava realmente chorando, sabe? Eu vi o Sócrates dizer que ele chorou, ou seja, eu não ouvi porque foi uma conversa muito rápida também, sabe? Mas eu sou agradecido. Sou agradecido ao Tasso Gereissati, que mandou um telegrama, sabe? Me dizendo palavras carinhosas sobre a morte do meu filho, dizendo eu também sou avô. Então, sabe, eu acho que, graças a Deus, a internet ainda não acabou com um pouco de humanismo que existe dentro de nós. Sabe? Ainda sobrevivemos. E tem gente que consegue sobreviver. Sabe? Em compensação, tem canalhas e mais canalhas e mais canalhas que vai para o Twitter falar bobagem e mais bobagem. Esses eu trato como canalha, que não merece o menor respeito. Aliás, eu nunca gostei muito de gente que utiliza Twitter porque é só meia palavra, ou seja, aquele já diminuiu o vocabulário das pessoas. Sabe? Com o tempo, esse cara não vai saber nem escrever mais. O senhor fica mais preocupado aqui, preso na Federal, com o que lá fora? Com os seus filhos, com a sua família? O que lhe preocupa? Saber que eles estão passando dificuldade para se colocar na sociedade? Porque, diferente do que disseram, muitos não estão numa situação financeira... Olha, não, estão todos mal. Todos mal. Sabe? Eu estou com os meus bens todos bloqueados. Você veja o absurdo, uma coisa absurda, só para lembrar o que está acontecendo nesse país. Eu tinha sido multado em 32 milhões de reais para pagar não sei o quê. O STJ diminuiu para 2 milhões. Ora, qual é a diferença de 32 para 2? Qual é a lógica? Qual é a lógica até de multar em 2? Se o senhor assinou essa lei, presidente? É uma lei que exige o pagamento de uma multa. Não, mas deixa eu falar uma coisa para você, querida. Eu estou fazendo a comparação de 32 para 2. Tá? E depois dos 2, o suposto apartamento que o Moro mentiu dizendo que é meu, ele colocou no leilão. E quem ganhou deve ser o amigo dele, porque aquele contígio não comprava aquilo do jeito que comprou. Alguém que comprou é amigo do Moro. Ali foi um ajeito. Ali foi um trambique que foi feito. Mas o cara comprou um apartamento por 2 milhões. Olha, se o apartamento foi vendido no leilão por 2 milhões, e o 2 milhões era para a Petrobras. Então, qual é a multa? Apenas lembrando isso. Então, eu espero que, a partir desse processo que nós ganhamos em São Paulo, que a dona Marisa ganhou, eu espero que as pessoas desbloqueiem os bens, pelo menos na parte da dona Marisa, para que os filhos possam, pelo menos, sobreviver dignamente. Preocupado com seus filhos? Eu fico. Não, mas eu tenho preocupação com meus filhos. Eles vêm aqui me ver sempre, mas eu fico preocupado com a situação do Brasil. Eu, sinceramente, eu não consigo imaginar os sonhos que eu tive para esse país. Eu não consigo imaginar o sonho que eu tinha quando a gente descobriu o pré-sal para fazer esse país virar gigante. Sabe? Eu tenho orgulho e eu sonhei grande, porque eu passei a ser um presidente muito respeitado. Aqui na América do Sul, o Brasil era referência.
Eu sonhava criar um bloco na América do Sul para a gente ter força nas negociações com a União Europeia, com os Estados Unidos, com a China. Individualmente a gente é muito fraco. Sabe? Eu fui o único presidente a ser chamado para todas as reuniões do G8. Sabe? O Brasil foi, eu digo eu porque era o presidente, mas o Brasil foi muito importante no G20. Tudo isso desmanchou. Tudo isso, agora eu vejo o prefeito de Nova York não quer fazer um jantar com o presidente do Brasil, o dono do restaurante se recusa. A que ponto nós chegamos? Que avacalhação! Um país, sabe, que em 2008, quando nós ganhamos as Olimpíadas, eu tinha certeza que o Brasil chegaria a ser a 5ª economia do mundo. Eu até brincava com os alemães, ó, se prepare que nós estamos chegando aí. Se prepare. O Brasil não tem limite. Pessoal, então, o nosso tempo se Ó. esgotou, me desculpem. Presidente, alguma pergunta? Pode ser. Se o senhor algum dia sair, além de tomar uma cachaça... Eu vou sair, querida. Espero que você esteja aqui. Presidente, além de tomar uma cachaça aqui com os seus apoiadores, o que o senhor... Qual a primeira coisa que o senhor vai fazer, além de tomar essa cachaça? Ah, eu adoraria poder um dia fazer um debate numa universidade com o Moro e Dallagnol junto. Adoraria um debate. Eles levando as milhares de páginas que eles contaram mentira e eu levando a minha verdade. Eu adoraria. Sabe, com a cara boa, tranquila, bonitão como eu estou hoje, sabe? Para discutir esse assunto. Mas, na verdade, eu quero é comer um churrasco, uma bela de uma picanha, uma panceta bem passadinha e tomar como diria o Zé Alencar, tomar um golo. Sabe? Mas eu vou fazer. Tenho paciência. Eu quero agradecer a vocês, sabe? Quero agradecer. E, sobretudo, agradecer à Justiça, que fez justiça nesse caso, né? Eu poderia ter feito isso antes das eleições de 2018. Lamentavelmente não foi feito, então quero agradecer a vocês dois, sabe, pela briga, pela tenacidade e espero que tenhamos outras entrevistas, tá? Se deixarem. Muito obrigado. Permaneçam todos nos seus lugares. Cadê o envelope? Lula poder sair. Esse aqui não? Não, cadê o envelope meu que estava aqui? Esse aqui. Essa grade. Tchau, gente. Tchau. Gente, obrigada.